A resposta é a letra B. Tá aí. Número 2, na figura seguinte, o centro O da circunferência inscrita, ele é O, mas ele é um incentro, né? No triângulo ABC, pertence ao segmento DE, que é paralelo ao lado AB. O fato de ser paralelo é importantíssimo para a nossa resolução. Já vai aí. Se AB, BC e CA medem respectivamente 8, 10 e 12, então o perímetro do triângulo CDE, o triângulo de cima aqui, é igual a... A figura da resolução está pronta aí na imagem, pessoal, mas eu vou detalhar para vocês. É o seguinte, ó, esse ponto O é o centro daquela circunferência que estava inscrita no triângulo. Só que o detalhe é o seguinte, o lado DE é paralelo ao AB. As medidas 8, 10 e 12 o exercício deu. Segura aí um pouquinho. Se eu ligar, ó, o ponto A ao ponto O e o ponto B ao ponto O, eu vou formar, por exemplo, aqui um ângulo, que eu não sei qual é a medida, só que por conta do DS é paralelo ao AB, esse ângulo e esse são alternos. E como ele é alterno, ele vai ter a mesma medida. Beleza. O incentro é o centro da circunferência inscrita, mas é o encontro da bissetriz, né? Então, a O também é bissetriz. E se é bissetriz, esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse. Ou seja, se eu pensar dos dois lados, nesses dois triângulos formados, como esse ângulo vai ser a mesma medida desse, o triângulo ADO é um triângulo isósceles. O triângulo OEB, pelo mesmo motivo, também é um triângulo isósceles. Então, se eu chamar esse lado AD de X, o DO também vai ser X. Se eu chamar EB de Y, o OE também vai ser Y. E o triângulo que ele está querendo é CDE, onde CD é o total aqui, ó, 12 menos o X da ponta, e o CE é o total aqui, ó, 10 menos o Y da ponta. Então, o que o exercício está querendo? Ó? CDE é 12 menos X, mais Y, mais 10 menos Y. Perímetro desse triângulo. Menos Y com Y, menos X com X eu vou cortar, vai sobrar 10 mais 12. 10 mais 12 dá 22. A resposta é a letra D. Número 3. O lado de um quadrado inscrito num círculo mede 12 raiz de 2. Círculo, um quadrado inscrito no círculo. O lado dele mede 12 raiz de 2. Detalhe, ó, esquece do triângulo grandão, por favor, pessoal, por enquanto. O quadrado sendo inscrito no círculo, repara que a diagonal do quadrado, ela ao mesmo tempo é o diâmetro do círculo. Quer saber a medida do lado do triângulo equilátero circunscrito? Triângulo equilátero circunscrito, então esse ponto aqui, ó, além de ser o centro da circunferência inscrita no triângulo, né, que vai ser o incentro, ele também pode ser baricentro, ortocentro, circuncentro. Por quê? Porque no caso ele é um triângulo equilátero, um ponto só serve para todos. E esse lado aqui, ó, esse segmento AF, funciona como, já que o triângulo é equilátero, como altura, como mediana, mediatriz, bissetriz e tudo mais. E por ser mediana, o ponto O, galera, é um baricentro. E aí esse pedaço aqui, ó, de O até F, que é o menor, ele valendo R, que é o raio da circunferência inscrita no triângulo e circunscrita ao quadrado, ele vai ser a metade do OA. Só que de O até D também é R. Consequentemente, se de O até D é o mesmo Rzinho daqui de baixo, de O até A é o dobro, então tem que valer 2R, então de D até A também vai valer Rzinho. E ele quer saber o valor exatamente da medida do lado aqui, ó, né? Então, vamos ter bastante calma para a nossa resolução. Olha só, presta atenção. Nós aprendemos outro dia aí, nas aplicações do Teorema de Pitágoras, que a diagonal de um quadrado é o lado raiz de 2, né? E essa diagonal, que vale lado raiz de 2, ao mesmo tempo, ela é o diâmetro do círculo, da circunferência. Então, esse 2R, que está aqui, ó, que é o diâmetro do nosso círculo, ele vai ter a mesma medida que a diagonal, que é lado raiz de 2. Então, ó, 2R do diâmetro, que ao mesmo tempo serve como diagonal do quadrado, que vale lado raiz de 2.
Então, 2R é igual o 12 raiz de 2 do lado vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, dá 24 aqui, viu, gente? Fica 2R igual a 24, então R é 12. Aqui é 12, aqui é 12, então o segmento AF vale 36. O AF, ele é a altura do triângulo equilátero. A altura de triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Se a altura é 36 e é igual a lado raiz de 3 sobre 2, eu posso multiplicar cruzado, que vai ficar o seguinte, aqui fez direto, eu vou detalhar mais. E aí, se você isolar, aí vai ficar L raiz de 3 igual a 72, passo raiz de 3 dividindo, se racionaliza. 72 raiz de 3 sobre 3, dá para simplificar. 24 raiz de 3, a resposta é a letra D. Então, esse exercício foi bom, porque um monte de propriedades, ó. No quadrado inscrito no círculo, o diâmetro do círculo ao mesmo tempo é diagonal. Aí o que sobra aqui do triângulo equilátero que fica do lado de fora também é a mesma medida do raio do círculo. Então, no caso, se eu tenho um triângulo equilátero circunscrito a um círculo, ou seja, o círculo está dentro do triângulo, a altura é 3 vezes o raio e assim a gente consegue ir provando essas situações. Para finalizar, pessoal, número 4, em um sistema de dutos, 3 canos iguais de raio 30 centímetros são soldados entre si e colocados dentro de um cano de raio maior, de medida R maiúsculo. É a situação, de verde, os canos menores e azul, o cano maior. O raio do cano azul é Rzão e o raio do cano menor é 30. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de maior raio. Essa distância é assegurada por um espaçador de metal. Está aqui ó, um espaçadorzinho de metal aqui, outro aqui, de 10 centímetros. Utilizando 1,7 para raiz de 3, qual que é o valor desse raio? Dá uma olhada na figura da resolução. Qual é a ideia, pessoal? O raio é o raio do círculo menor de 30 centímetros. E como eles se tangenciam, se você encontrar os centros dos círculos, que representam os canos menores, e ligar, você vai formar 30 com 30, 60, 30 com 30, 60, 30 com 30, 60, um triângulo equilátero de lado 60. Ok? O raio medido na figura original aqui, mais fácil para a gente vai ser medir ele aqui, ó. A mesma medida, ó, do centro até a borda. Vai ser 10 do espaçador, mais 30 centímetros do raio do círculo menor, mais 30 centímetros aqui, só que vai ter uma beiradinha aqui, ó, por isso que não posso somar direto. O que eu quero que vocês entendam? Que esse pedaço aqui, ó, de C até O, a gente vai ter que encontrar de uma forma diferente. Eu vou ter que levar em consideração o triângulo que é equilátero, ok? Esse ponto aqui vai ser o baricentro do triângulo equilátero, e aí eu vou descobrir o valor desse baricentro aqui, ó, até o ponto C. Ao invés de pensar direto igual está aqui, eu prefiro que vocês pensem da seguinte maneira, olha só. Se eu pensar no segmento de C até cá embaixo, isso aqui seria a altura do triângulo equilátero, que é lado raiz de 3 sobre 2, só que essa altura também serve como mediana. Mas vamos lá, lado raiz de 3 sobre 2 e o lado do triângulo equilátero vale 60. Então, 60 raiz de 3 sobre 2, que dá 30 raiz de 3. 30 raiz de 3 é isso aqui tudo, só que vamos lembrar que o pedaço menor é a metade do pedaço maior, então um vale 10 raiz de 3 e o outro 20 raiz de 3. Aqui embaixo, ó, o 10 raiz de 3 eu nem coloquei, pessoal, porque o que me interessa mesmo é o 20 raiz de 3. Então, para nós vai ficar 20 raiz de 3 mais 30 mais 10, que é o que o exercício está especificando a partir daqui, ó. Só que raiz de 3 é 17, 20 vezes 17 dá 34, mais 40, 74, a nossa resposta é a letra C. E assim a gente finaliza esses dois módulos de exercício. Até mais!